O assunto de hoje é perfil comportamental dentro da visão da empresa. Nós vamos te revelar exatamente a forma que as empresas e os recrutadores constroem esse perfil comportamental, esse teste de perfil para te testar. Então, para todos que estão chegando agora, eu me chamo Marcos Carneiro, esse é o canal Profissional de Valor e aqui nós falamos sobre o mercado de trabalho, sobre como te ajudar a vencer as etapas dos processos seletivos e conseguir o tão sonhado emprego. E o assunto de hoje é sobre teste comportamental, perfil comportamental, que é algo muito falado há alguns anos dentro dos processos seletivos, dentro dos sistemas de triagem de currículos, e você já deve ter se deparado com algum teste desse. Mas o que nós queremos trazer como novidade aqui não é o lado que você já deve ter visto, mas o lado que você nunca viu, que é o lado do recrutador. Aqui nós trazemos a tela de um sistema, que esse sistema chama de engenharia de cargo, ou seja, é a forma que o recrutador estrutura o cargo, ele estrutura o perfil comportamental para entender se você está adequado a esse perfil. E nós vamos te mostrar o que eu vou te mostrar hoje. Você não vai ver em lugar nenhum. Tá? Somente os RHs, os recrutadores têm acesso a esse tipo de sistema, a esse tipo de informação. E o sistema ele faz o casamento para entender se você está dentro do perfil e quando não está, o próprio sistema já lhe tira do jogo. Tá? E muita gente reclama porque acaba sendo cortado. Então, o objetivo aqui é fazer você entender como é que essa máquina funciona, como é que essa inteligência funciona, para que você não seja cortado, ou como é que os RHs constroem esse processo. Tá? Dentro desse sistema especificamente, ele cria aqui, em primeiro lugar, o nome do cargo, porque para cada cargo existe um perfil comportamental específico. Imagine que um cargo de vendas existe um perfil bem diferente de um cargo administrativo. O cargo administrativo é um perfil muito mais analítico, um cargo de vendas é algo mais comunicativo. Tá? Então, o nosso exemplo aqui é um cargo de gerente comercial, ou seja, um cargo mais sênior. Aqui ele coloca a descrição, as atividades, tá? O valor de piso salarial, habilidades. Vou dar um pause aqui para lhe apresentar esse grande segredo. Se vocês prestarem atenção, se a gente cortar essa roda no meio, aqui a gente divide o cérebro em dois. O lado direito do nosso cérebro, dentro de um estudo psicológico, psiquiátrico, ele é o lado mais criativo. Do lado esquerdo do nosso cérebro, ele é o lado mais analítico, o lado mais organizado, o lado mais estruturado. Antigamente, até alguns anos atrás, se valorizava muito os profissionais que tinham o lado esquerdo do cérebro muito mais estruturado, as pessoas que tinham ali mais disciplina, mais organização, facilidade com horários. Hoje em dia, de 5 anos para cá, tem se valorizado muitos profissionais que têm criatividade, que têm o lado direito do cérebro muito mais desenvolvido. Se eu pego o lado direito aqui da nossa tela, né, que seria o lado esquerdo do cérebro, tolerância, planejamento, empatia, capacidade de ouvir, concentração, condescendência, perfil técnico, organização, e o lado direito do cérebro, orientado para o relacionamento, sociabilidade, extroversão, ou seja, comunicação, dominância, dinamismo, proatividade, tá? Então essas são palavras, quando você realiza o teste na outra ponta, ele vai casar com essas informações. Como é que o recrutador ele constrói esse teste aqui na ponta, né? Então a gente está fazendo um teste comportamental de um gerente comercial. O que é que nós queremos desse gerente? Que ele seja uma pessoa mais analítica ou que ele seja uma pessoa mais extrovertida. Então nós pegamos cada ponto desse, analisamos e eles são antagônicos. É interessante entender que uma pessoa que é realista, ela não é otimista. Ou ela é otimista ou ela é realista. O que ela pode ser? Ela pode ser 50% otimista e 50% realista? Pode. Mas ela nunca pode ser 100% otimista e 100% realista. Então, nesse caso, a gente puxou a bolinha. Queremos um gerente comercial que seja 100% otimista e 0% realista. Aqui o sistema traz palavras que são contrárias, né? Habilidade em comunicação, habilidade em análise. Nesse caso, foi que a gente trouxe aqui. Habilidade em comunicação, eu poderia ter puxado para 100%, só que aí ficaria 0% em análise. Como é um gerente, se fosse um vendedor, talvez eu puxasse 100% comunicação. Mas não, eu quero uma pessoa que seja 25% análise. Por quê? Porque um gerente, eu quero que ele também seja bom em planilhas, ele consiga fazer ali um gerenciamento de dados, mas eu quero que ele seja muito melhor em comunicação do que em dados. Habilidade social, então eu quero que ele seja muito mais sociável do que introspectivo. E assim
eu vou construindo o perfil comportamental do cargo que eu desejo contratar essa pessoa. Entenda que para cada cargo a empresa vai construindo essa roda que vai criando uma forma, tá? Tem estilo agressivo ou tem estilo consultivo? Então vamos manter aqui 50%, 50%. Eu não quero nenhum profissional com estilo muito agressivo nem muito consultivo. Então vou deixar no meio, tá? Não gosta de rotina ou gosta de rotina. Então, como ele é gerente, prefiro que ele seja uma pessoa mais que goste de rotina. Então a gente já define aqui como gosta de rotina. Essas palavras lá para o teste do candidato, elas não vão vir exatamente com esses termos, tá? Para cada teste, e o mais conhecido que está no mercado, o teste DISC, né, mas existem diversos outros testes, você vai encontrar palavras que caracterizam ali o lado direito do cérebro, o lado esquerdo, e aí você vai tentando se encaixar ali e identificando o que você é mais ou o que você é menos. Tá? Pronto, cadastramos aqui a nossa vaga e vejam só, a gente traz aqui, dentro do nosso perfil, do nosso cargo, um profissional muito mais à direita do cérebro, né? Muito mais extrovertido, muito mais dominante, dinamista, proativo do que à esquerda. Já que é um profissional de venda, ele é um profissional que a gente busca muito mais comunicação, muito mais criatividade, muito mais extroversão. O grande detalhe é, o teste comportamental, ele não traz ali uma informação do seu caráter, ou da sua identidade, uma profundidade do seu ser. Né? Ele vai trazer ali, como nós trouxemos palavras, do seu comportamento, das suas habilidades dentro desse contexto que a gente pôde colocar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre falo a importância da verdade dentro dos processos seletivos, de não mentir, de não enganar. Mas o processo, os testes comportamentais, eles são extremamente subjetivos. Se você fizer um teste hoje, fizer um teste daqui a 1 mês ou 2 meses, você não vai ter o mesmo resultado. Dependendo do seu objetivo profissional, se você deseja trabalhar com essa profissão, o seu esforço em querer trabalhar com algo é muito mais forte do que a sua limitação atual de personalidade ou de comportamento. Tentar se encaixar em um teste comportamental é totalmente lícito, ao meu ver, não tem nenhum problema. Vamos dizer que você é uma pessoa tímida, você não é uma pessoa extrovertida, mas você está participando de um processo seletivo que é para um cargo de vendas. Eu acredito em você e ninguém pode tirar isso de você. E, mais uma vez, dentro da descrição do cargo, normalmente as empresas colocam dicas valiosas ali de perfil comportamental. Então, olhem para a descrição do cargo. As empresas muitas vezes colocam lá, trabalhar em equipe, ser comunicativo, ser proativo. Então, essas palavrinhas dentro do teste comportamental vai lhe ajudar a identificar como se encaixar. Quando você preencher o seu teste, essa rodinha como resultado, ela vai se encaixar com a sua rodinha e se você não está dentro de um perfil mínimo, você vai ser excluído antes do recrutador olhar para o seu currículo. Faça testes, busque plataformas, Gup, Solidus, outras plataformas que têm testes comportamentais. Faça, refaça e treine esses testes, porque você vai se deparar com muitos testes desses e eles vão lhe tirar do jogo muitas vezes, antes mesmo de você participar de uma entrevista. Fica aí uma dica valiosa para você se dar bem dentro do processo, conseguir o teu tão sonhado emprego. Um grande abraço, fique com Deus.